Oi, gente. Hoje eu vou entrevistar o Dr. André Dalef, que é um médico especialista em temas que eu tô querendo trazer aqui há muito tempo. A gente nunca falou especificamente sobre emagrecimento. A gente vai falar hoje sobre saúde metabólica. Quero entender o que é saúde metabólica, que tanto se fala. A gente vai falar sobre longevidade. Perfeito. E basicamente como ter um estilo de vida saudável para uma pessoa que quer, antes de recorrer a medicamento, a suplementação, o que ela pode fazer em termos de hábitos e comportamentos para ter uma vida mais saudável. Obrigada por ter aceitado meu convite. Eu que agradeço o convite. Seja muito bem-vindo, Obrigado. tá? André, primeiro me conta um pouquinho da tua vida pessoal, da sua trajetória profissional. O que da sua vida que a gente precisa saber para entender o caminho profissional que você escolheu, como você veio parar na medicina que você acredita hoje? Na verdade, eu já sou formado desde 2010, então eu já passei por algumas especialidades. A minha primeira, para quem não me conhece, eu fiz residência médica em acupuntura. Então foi minha primeira especialidade. Aí eu já encontrei um mundo diferente dentro da medicina. Uma visão diferente. Tive professores que me abriram muito a visão nesses anos ali. E aí depois de alguns anos trabalhando com acupuntura e tratamento de dor, eu conheci um médico dessa área que eu trabalho hoje em dia. Ele trabalhava na mesma clínica, ia uma vez por semana lá trabalhar. E eu estava sentindo algumas coisas que não estava... mostrava que minha saúde não estava legal, ou seja, eu não estava bem. E conversando com ele, eu acabei fazendo uma consulta com ele e em cerca de 4 meses a minha saúde e minha vida mudou. E eu fiquei impressionado, porque eu nunca tinha estudado aquilo na faculdade, então eu não tinha acesso à informação e tinha um certo preconceito ainda naquela medicina que ele fazia. E isso quebrou um pouco a minha cara, né? E aí eu perguntei para ele qual o caminho que ele percorreu, o que ele estudou, como é que ele teve esse conhecimento. E a partir daí eu comecei a estudar esse lado da medicina que chamam de integrativa, funcional. Às vezes é algum nome que às vezes assim, confunde um pouco as pessoas também. Mas nada mais é do que começar a ver o ser humano, o paciente como um todo. E não simplesmente só por partes. E aí eu fiz algumas pós-graduações. Dentre elas, a principal foi a pós-graduação de nutrologia na Sociedade Brasileira de Nutrologia Médica. E depois eu fiz uma que eu achei muito interessante, que era de ortomolecular, que também na nossa medicina tradicional a gente não tem. Fiz pós-graduação em longevidade saudável, então que abrange bastante dessa medicina funcional, ortomolecular, tudo junto. Porém, não é uma especialidade médica. Então, é um estudo médico. Então, eu mudei a minha visão, mas não posso falar que eu sou especialista em longevidade saudável, entendeu? Então, basicamente foi isso. Foi a partir dali, e isso foi por volta de 2016. Então, já fazem 10 anos aí. E hoje você tem a sua própria clínica. Hoje eu tenho a minha própria clínica. E como é que é ter a própria clínica? Porque você agora não só é médico, como você é um empreendedor, um empresário. Como é que é? Quais são os desafios que você nunca pensou que você ia ter que lidar na sua profissão que agora você está tendo que encarar? Exatamente. Eu nunca pensei que eu ia lidar, porque também na nossa formação a gente não tem ideia do que é ser empreendedor. A gente estuda como médico, sai da faculdade, muitas vezes faz uma residência médica em um hospital universitário, onde a gente foca muito no SUS, né? E então é muito diferente do que eu tinha experiência, né? É uma responsabilidade a mais, né? Hoje em dia é uma clínica pequena, mas eu tenho funcionários, né? Então tem que cuidar de toda essa parte também, além de manter meus estudos em dia, né? Cuidar dos pacientes também. Então mas é muito bacana, é muito bacana. Tá sendo uma experiência positiva. Muito, muito positiva. Legal. Você fala um pouquinho de medicina integrativa, de longevidade. Eu queria entender, doutor André, o que seria a medicina preventiva? Porque eu acho que até alguns anos atrás a gente tratava a saúde como, na verdade, vamos tratar a doença, né? Não era saúde nenhuma. Ia-se no médico com algum sintoma e o médico ia te dar um diagnóstico de alguma área do teu corpo que tá falhando e a gente precisa olhar para aquilo e tratar a doença. Hoje tem essa busca pela prevenção. O que é, então, a medicina preventiva? Vale a pena tocar num ponto que você mencionou ali, né? Na faculdade, olha que curiosidade, a gente passa 6 anos da faculdade e mais uns bons anos na residência médica estudando só doença.
a gente não estuda saúde. Meu Deus. É estranho falar isso, né? Então, a medicina tradicional, cara, a gente tá muito bem para tratar a doença. Se você infartar e a gente sair correndo pro hospital, os caras te deixam vivo, assim, é impressionante. É uma indústria, na verdade, né? É uma indústria, mas que deve existir. Claro, né? porque a gente precisa dela. Precisamos muito dela, né? A pessoa, na época do Covid, ficou internada, os médicos conseguiam deixar a pessoa viva. Uma pessoa tem um acidente grave na estrada, o médico consegue deixá-la viva, entendeu? Agora, peca um pouco nessa questão de prevenção. Ou então, de manter a saúde do paciente, ou então, o paciente que não está saudável, mas não tem nenhuma doença ainda, mas ele não está saudável. Como que a gente traz ele para o lado da saúde? Como é que a gente deixa esse cara saudável, essa pessoa saudável? Isso é prevenir, entendeu? E na medicina tradicional tem um equívoco também na palavra prevenção. Vou citar um exemplo. Prevenção do câncer de mama, outubro rosa. O que eles orientam as mulheres a fazer? Exame. Isso não é prevenção, não é prevenir algo. É detecção, e às vezes detecção precoce que a mulher nem sonhava que tinha lá, e o tratamento vai ser muito mais eficaz. Ótimo. Mas não é prevenção. Não é prevenção, perfeito, eu nunca tinha pensado. Exato. Então até isso tem um equívoco aí, né? E a prevenção nada mais é do que tentar deixar o paciente o mais saudável que a gente consegue. E isso, com certeza, vai prevenir algo. Às vezes o paciente teria, no próximo ano, algum evento, mas a gente consegue prorrogar para daqui 10 anos, talvez, entendeu? Porque tem um lado genético muito forte, ou seja ele qual for. E a gente tem que pensar na prevenção no estilo de vida do paciente. Como que esse paciente vive? Como é que ele se alimenta? Ele treina? Ele faz o básico para ter saúde ou não? Então, na verdade, essa medicina preventiva, essa medicina integrativa, essa medicina funcional é tentar deixar o paciente o mais saudável que a gente consegue. E aí a gente tem algumas ferramentas para isso. Além do estilo de vida, a gente também tem algumas ferramentas, como, por exemplo, deixar o paciente mais nutrido. Então, vitaminas, a gente analisa por exames, quais vitaminas estão faltando, processos inflamatórios no corpo, então usar antioxidantes, ver que o corpo dele está muito oxidado. Então tem várias ferramentas que a gente tem por aí. E aí também a gente tem alguns equilíbrios no nosso corpo, como principalmente o equilíbrio hormonal. Ele é muito importante, muito forte para a saúde. E há muito equívoco e muito preconceito também nesse tema, porque tem muita gente que usa hormônio de forma errada ou de forma que não é o que a gente preconiza, e quando a gente fala em hormônio, a primeira coisa que vem na mente da pessoa é uma mulher que virou homem na academia, é um cara bombado da academia, e isso acaba prejudicando um pouquinho o nosso trabalho pelo preconceito que tem. Sei bem como é isso. Agora, você falou uma coisa que eu acho importante aqui. Existe a pessoa que ainda não está doente, ela não apresenta nenhuma doença que pode ser diagnosticada, mas ela também não sente que ela tem saúde. Perfeito. Quais são os sintomas que você mais presencia assim, no seu consultório? A pessoa chega lá te falando o quê? Vamos botar um paciente clássico, então. Tá acima do peso, tá com uma barriga já. Tem sintomas de cansaço. Não está produzindo muita energia, o sono não está muito legal, a digestão ou o intestino não está muito bom, mas a pessoa está bem, está vivendo a vida, está praticando esportes e tudo mais, porém não está saudável. Então, o corpo, antes de ter uma doença, ele vai avisando a gente que tem algo errado. E como é que ele fala com a gente? Como é que ele avisa a gente? Através de sinais e sintomas. Então, através de sinais e sintomas, a gente consegue detectar, esse paciente não está saudável. E um dos sinais, por exemplo, vamos botar aí uma barriguinha. Uma barriguinha. Não é estético. Não, e a gente tende a normalizar. Não é, tá todo mundo cansado, tá todo mundo estressado. Todo mundo na minha idade tem uma barriguinha. E você vai... Eu vejo que tem uma coisa até de vergonha, assim, Sim. né? Não, eu não tô doente, isso aqui é normal, né? Como é que você faz pra É quase um trabalho de educação, né? De educar esse paciente. Fazer ele entender, né? Educar ele, entender o porquê de se cuidar, como se cuidar, o que ele pode estar fazendo de errado, o que ele pode melhorar no estilo de vida dele. E aí dentro do estilo de vida entra algo muito importante, que é a alimentação. Então muita gente fala de atividade física, mas antes disso vem o combustível que a gente bota para dentro da máquina.
Não tem como fugir disso. Então você pode fazer atividade física todo dia. Se você ficar comendo porcaria ou coisas que não te fazem bem, a conta não vai fechar. Isso é tão interessante, né, doutor André? Porque hoje tem muita informação. Eu sinto que as pessoas sabem o que elas têm que fazer, né? Por exemplo, vamos pegar o tema emagrecimento. Parece muito óbvio que a gente tem que fazer na prática para emagrecer, né? O que você vê na sua experiência que impede as pessoas de levarem para a prática todo esse conhecimento que está disponível, assim? São vários fatores, mas eu vejo que, assim, por exemplo, dentro da alimentação, a gente tem muito produto alimentício disponível. E os produtos alimentícios, para não falar 100% deles, mas a grande parte dele, da maioria deles, tem química dentro, né? Vamos chamar de drogas. Isso vicia a pessoa come sem fome, tem mais fome do nada, fica beliscando aquilo ali. A gente tem um estresse muito grande hoje em dia, que o nosso corpo não foi feito para ter tantas atividades assim, não desligar a cabeça, estímulos pra caramba, entendeu? Então isso acaba desregulando muita coisa no nosso organismo, desde mecanismo de fome também. E aí a pessoa acaba comendo esse produto alimentício, acaba desregulando alguns hormônios sinalizadores entre o cérebro e o intestino, aumenta a fome, tira a saciedade. Por exemplo, se você almoçou comida de verdade, tudo. Se você tiver sem fome, você não come comida de verdade. Você não come um pedaço de bife. É verdade. Você não vai ter nem apetite para isso. Agora, se eu trouxer uma batata frita aqui pra gente, a gente fica trocando ideia comendo essa batata frita, entendeu? Então, se você não tiver com sede, você não toma um copo de água. Agora, uma Coca-Cola desce. A pessoa senta com um amigo e toma 4 litros de cerveja. Nunca tinha pensado nisso, cara. Agora, meu Deus do céu. Isso vai mudar meu comportamento. Se eu tiver vontade de comer um bife, aí eu vou comer isso aqui. Senão, eu não vou comer. Exato. Que é a comida de verdade. O foco sempre vai ser comida de verdade, né? Não tem como fugir disso. Isso é a própria natureza do ser humano ou de qualquer animal, entendeu? E vamos falar de estilo de vida, né? Que acho que antes da gente... Não sei se é essa a sua linha, mas imagino que sim. Que antes de prescrever qualquer coisa, você vai conseguir compreender o estilo de vida dessa pessoa. Quais são os componentes de um estilo de vida? Quais são os itens, assim, da nossa rotina que a gente tem que olhar, que a gente tem que estar atento? Os principais. Eu digo que é o tripé da saúde. É o que sustenta a saúde. Então, o primeiro passo, muitos autores falam, é o sono. É onde a gente recarrega tudo, tem muita liberação de hormônio, desintoxicação do corpo e reparação do corpo. É o único momento que a gente fica horas ali desligado, não completamente, mas a maior parte dos nossos órgãos e tudo mais estão desligados, reparando. Então, se começa por aí. Se a pessoa não dorme bem, cara, para ter saúde já fica bem difícil. Basta ver, às vezes, uma noite de sono mal dormida, como que a gente fica no outro dia. Agora, imagine isso cronicamente. Tá? Então esse para mim é o primeiro pilar desse tripé. O segundo é o combustível, que é a alimentação e a hidratação. Então é onde a gente nutre o nosso corpo. Então quando a gente vai se alimentar, a gente tem que pensar, isso aqui está nutrindo o meu corpo ou não? E aí cada ser vivo, cada animal tem um tipo de combustível, assim como um carro. Tem carro que é álcool, tem carro que é diesel, tem carro que é gasolina, e a gente respeita, porque senão vai dar tilt no motor. Então, a gente deveria respeitar o nosso combustível também. O que o ser humano foi feito para comer e o que mais nutre o ser humano. Porque todos os nossos órgãos, eles estão funcionando desde que a gente nasceu. E eles funcionam como? Através de vitaminas, minerais, aminoácidos, que vêm da comida. Então, tá aí um item muito importante. E depois, se manter em movimento, que é a nossa atividade física. Então, esse, para mim, é o tripé básico para ter saúde. Sem isso, não adianta a gente tentar ficar fazendo coisas mirabolantes. Eu quero tomar suplemento disso, para isso. Só que se você não fizer o básico, o próprio nome já diz, é o básico. É o básico. Então, na minha prática, eu tento sempre focar o máximo possível no básico, que muitas vezes é difícil também do paciente conseguir fazer o básico bem feito. Pois é. O que seria o básico bem feito? Dormir bem. Como que se dorme bem? Tá. O primeiro passo é seguir o ciclo circadiano que a gente tem. Então não é só, eu durmo 9 horas por noite, das 2 da manhã até 11 da manhã. Não é o total de horas, é qual o horário também. Então a gente tem que seguir o nosso ciclo do dia, o ciclo circadiano. Né? Tentar dormir cedo e acordar cedo. E aí, óbvio,
saber se a gente consegue pegar fácil no sono, se o cérebro ou o sistema nervoso não está muito acelerado e às vezes a gente não consegue desligar. Muitas pessoas têm que fazer uso de medicamentos para que isso ocorra, que daí tem prejuízo na qualidade do sono, sem dúvida. Tem gente que bebe álcool para isso, também tem prejuízo na qualidade do sono. Aí a gente tem que saber se essa pessoa mantém o sono também durante a madrugada. Tem muita gente que acorda muito na madrugada, tem picos de cortisol, que é o hormônio que é liberado durante o estresse, durante a madrugada, fica preocupado, pensando na vida, estresse do trabalho ou de outras coisas, e tem que ver se acorda recarregado, se acorda disposto, ou tá acordando se arrastando, entendeu? Não tá recarregando direito. Então, uma pessoa que dormiu bem, ela deveria acordar disposta. Exato. Exatamente. Isso é um sinal de um sono reparador, um sono profundo, sono reparador, e de que a pessoa está saudável. Então, se eu for olhar para os tripés do estilo de vida, eu deveria começar pelo sono? Você acha que, se eu tiver que escolher um para começar, tá tudo bagunçado na minha vida, eu olho primeiro para onde? Eu gosto muito do que alguns autores que eu sigo e leio, etc., eles falam muito do sono. Então, número 1 é o sono. É o sono. Até porque se você não dormir bem, vai desregular várias áreas do nosso estilo de vida. Uma delas é a alimentação, a pessoa sente mais fome, come mais porcaria, tem mais vontade dessas coisas, não seguir no estilo de vida. Se ela não dorme bem, ela vai ter preguiça de fazer atividade física também. Não tem energia, né? Exato. Tá, e aí o que é um cuidado básico em termos de alimentação? O que seria, assim, sem muitos complexidades? Vamos facilitar? Vamos facilitar. De um jeito que eu gosto de pensar? Adorei. Eu gosto de pensar sempre, então, usando a palavra comida de verdade. Né? Então, existe o alimento e existe o produto alimentício. Então, eu já começo dividindo os dois e o foco tem que ser, a maior parte das vezes, no alimento. Eventualmente, a gente vai comer produto alimentício, mas comer bem, eventualmente, não vai te deixar saudável. Assim como comer mal, eventualmente, não vai te deixar doente. Então, o foco é em comida de verdade e eu gosto muito de olhar para a natureza. Então, para mim, comida de verdade é o que a natureza nos fornece, né? Então, vamos botar ali arroz, feijão, batata, fruta, salada, mel, proteínas animal, então carne, frango, peixe, ovo, porco, pato, frutos do mar, entendeu? Então, para mim, comida de verdade se resume a isso. Ótimo. É simples, né? É muito simples. A gente complica demais. Exatamente. Se a gente parar para pensar, uma vez eu vi um vídeo em algum lugar, nós somos os únicos animais que a gente precisa de orientação para se alimentar. Pois é, olha que louco. É verdade. Que vergonha, né? Se a gente tirasse isso e deixasse o corpo fazer o que tem que fazer, porque o corpo tem essa inteligência, né? De produzir saúde. Total. A gente que atrapalha, né? Exato. Muitos autores falam que a gente tem que tirar o que atrapalha, que o corpo dá um jeito de ficar saudável. Ele dá um jeito, ele se reorganiza. Cara, ele é fantástico. Fantástico. A gente vive, sei lá, 90 anos e às vezes sem se cuidar, mas vive 90 anos. Tá certo que a qualidade de vida da pessoa não tá muito legal. Com os 90 lá que não se cuida. Mas tá vivo. Tá vivo. Então, olha que... Imagina se cuidar. Tá, Então, essa agora é uma barreira que está sendo quebrada dentro da longevidade saudável, que é a expectativa de vida e com qualidade de vida. Então, longevidade... Porque estender é mais fácil do que estender com qualidade, Exato. Né? E a ideia é essa, estar com qualidade. Não é estar lá, tô vivo com 100 anos, mas tô um vivo morto, né? Não saio da cama, preciso de alguém para me ajudar para ir no banheiro, entendeu? A ideia é estar com qualidade. Por isso o nome, longevidade com saúde, longevidade saudável. E a gente, ainda falando de alimentação, a gente tem escutado muito a importância da proteína, até para manter essa saúde na longevidade, Perfeito. Né? Essa coisa da massa muscular. Óssea. Fala um pouquinho sobre isso, porque isso é importante mesmo? É só mais um modismo? Me fala um pouquinho. Não é modismo. Ao meu ver, é o macronutriente mais importante que a gente deva ingerir. Se a gente pensar, todas as células, tudo do nosso corpo é feito de proteína, e conforme a gente vai ganhando idade, envelhecendo, a gente vai degradando. Então, a gente tem que tentar degradar o
menos possível, ou mais devagar possível, porque degradar vai, todo mundo vai envelhecer. Não tem como parar, né? Não tem como não envelhecer, Sim. entendeu? Então tem como degradar mais devagar. A mulher, por exemplo, perde massa muscular muito mais fácil do que o homem, perde osso, tem osteoporose, então você vê como tem um processo de degradação aí, né? Então a proteína, ela vem para ajudar nesse processo, e como eu te falei, tudo é feito de proteína, e tem um órgão muito importante no nosso corpo chamado músculo, que ele é o ouro da nossa saúde. Eu acho que não se sabe nem 10% do que ele é capaz ainda. Olha, ele é o maior órgão endócrino do nosso corpo, mas já se sabe que ele é o ouro da saúde. A gente precisa preservar e estimular muito a massa muscular, por isso a atividade física. Gente, uma pausa aqui na nossa entrevista para eu mostrar para vocês a decoração do nosso ambiente aqui do podcast. Quem decorou pra gente com essas peças maravilhosas é a Santa Maria Casa, uma loja que a gente ama, que fica lá no Mercado São Jorge, do Itacorubi. E a missão deles, o propósito deles é trazer para o nosso dia a dia, para os nossos ambientes, as nossas origens, objetos que nos lembrem de onde a gente veio. Todos os profissionais, os artesãos que são selecionados são aqui do Brasil, a maioria de Santa Catarina, e sempre contemplando materiais naturais, como cerâmica, madeira, esses cestos lindos. Então, prestigiem. Que é o terceiro... pilarzinho ali. Tá, então eu aprendi a dormir respeitando mais o meu relógio, o ciclo circadiano. Aí eu começo a acordar um pouco mais disposta, eu faço escolhas de alimentação mais naturais, mais saudáveis, e aí eu preciso me movimentar. O que é? O que eu preciso fazer? Que daí depende. Se você não faz nada, o que você conseguir. Nem que for uma caminhada, alguma coisa, começar a se mexer o corpo. O corpo não foi feito para ficar parado. Porém, o exercício principal e que tem mais resultado na nossa saúde é o exercício de força com resistência. E entra musculação, treino funcional, crossfit, que tem a resistência de força, vamos dizer assim. Então, estimular o músculo e fazer ele forçar um pouquinho ele. Entendeu? Então, esse seria o principal. E, obviamente, algum exercício cardiovascular, né? Então, para nossa saúde cardiovascular. E aí o esporte entra como o esporte mesmo, desde que a gente geralmente acha que não é pra gente. Jogar alguma coisa coletivamente, fazer um esporte. Porque ele tem, desde estar se mexendo no corpo, tem uma oxigenação, que a gente começa a respirar mais rápido, começa a oxigenar muito mais nosso sangue, o batimento cardíaco aumenta, começa a bombar sangue muito mais para nossas células do nosso corpo, começa a suar, desintoxicar o corpo, tem interação social. Então tem muita coisa envolvida no esporte, entendeu? E quem gosta de esporte, gosta também de performar bem, gosta de evoluir no esporte. Então, ele puxa você para um lado saudável também. Porque o cara que faz esporte, ou a mulher que faz esporte e quer performar melhor, ela começa a perceber que, poxa, se eu dormir melhor, eu vou performar melhor. Se eu me hidratar bem, eu vou performar melhor, eu vou recuperar mais rápido. Se eu me alimentar bem, eu vou performar melhor, eu vou me recuperar mais rápido. Então, o esporte puxa muito a saúde por vários motivos. Então, eu acho bem bacana alguém ter um esporte de hobby, pelo menos. Muito boa essa dica. Porque vira uma bola de neve. Exato. Vai te levando para um lugar da saúde naturalmente, E você se diverte fazendo atividade física. Porque é algo prazeroso. E a coisa do social também é tão importante. Muito importante. E quantas vezes na semana eu preciso fazer, sei lá o que eu for fazer, né? Se eu for fazer uma musculação, como é que é? Como é que você organizaria isso, assim? Então, assim, temos 7 dias na semana. Pelo menos 4 dias para ser um pouco mais da metade aí dos dias, né? Sim. Mas eu acredito que, assim, pelo menos uns 5 dias, 2 de descanso, entendeu? Eu acho que seria um número ideal. E esses 2 de descanso eu não faço nada? Não preciso fazer nada? Você pode descansar, dependendo da intensidade dos seus treinos, ou você pode fazer uma caminhada, algo leve, que você mexa um pouquinho o corpo. Muita gente subestima a caminhada, mas a caminhada é uma baita atividade física. Sim, sim. E André, você estava falando aqui do esporte, eu fiquei pensando nessa coisa da performance, e na verdade colabora também para algo que eu sei que é importante no seu trabalho, que é a saúde mental também, né? Como é que a saúde física contribui para a saúde mental?
Então, tem toda uma questão de desestresse que o esporte causa, tem a questão que eu falei ali de oxigenação maior, oxigena mais o cérebro, libera dopamina, endorfina, serotonina, regula os neurotransmissores do nosso cérebro, tem a questão de interação social, tem a questão de felicidade que o esporte traz. Então, tem muita coisa envolvida. Uhum. Uma pessoa que está num momento complicado mentalmente ou emocionalmente, ela deveria olhar para a saúde física? Ou você acha que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa? Não, por isso que a gente estava falando da medicina integrativa, né? Tá tudo integrado. Não tem como um cérebro estar saudável se um corpo físico não está. Os nossos ouvintes aqui, nosso público é bem de pequenos empreendedores, Legal. Empresários. E às vezes eu sinto que essas pessoas que têm um dia a dia muito, né? Corrido. Você sabe como é, de muita sobrecarga, mas de muita responsabilidade, elas acabam não priorizando o cuidado com si mesmas. E aí tem a ver também com a performance no trabalho, né? Como é que você vai querer ser um grande profissional se você está abrindo mão do teu corpo, né? Da sua saúde? Porque para performar no trabalho, você tem que estar com a saúde em dia. Então, esse tripé que a gente acabou de conversar vale também porque você vai fazer na tua vida, desde trabalho ou na família, ser uma boa mãe, um bom pai, também vai estar incluso isso, né? E eu digo para os meus pacientes, eu não tenho tempo, ou eu tinha atividade física ali, eu estou marcando umas reuniões. Eu falo exatamente isso para eles. Você quer performar bem no trabalho, esse tripé tem que estar na tua agenda. Sim. Então, esse horário aqui está marcado para a tua atividade física. Você não deve marcar uma reunião, eventualmente, claro, vai ter algum, né, da vida, mas tem que estar ali, né? Para você performar bem no trabalho, você tem que estar saudável, não tem como, é igual um atleta. Para o atleta jogar 2 tempos de futebol de 45 minutos, olha o trabalho que ele tem que ser feito para aguentar aquele tempo lá. Tem que estar na fisioterapia, tem que estar se alimentando bem, tem que estar dormindo bem, tem que estar fazendo os check-ups médicos dele, tem que estar treinando para performar bem. Então, é igual para gente. O empreendedorismo é igual. E você acaba sendo alguém de referência, né, de exemplo. Você sente esse peso que assim, eu sou aqui um médico que está falando tudo isso, eu tenho que mostrar na minha vida, né, na minha performance, na minha aparência. Tem isso? Tem isso. Eu não dou muita bola para isso e eu gosto muito, assim, que isso não é um esforço para mim, sabe? Então, isso já mudei essa chavinha muitos anos atrás ali. Então, faz parte da minha rotina, não é um peso me cuidar. Eu gosto de me cuidar e já é um estilo de vida meu. Então, é algo que eu sempre falo para os pacientes, é para a gente se acostumar e criar uma rotina saudável para que não seja pesado, seja algo natural, leve e prazeroso. Porque se não for, vai ser um peso, a pessoa vai aguentar, sei lá, por X meses, dali para frente vai ser um peso, não tem como... Não se sustenta. Não sustenta, né? Tem que sentir prazer, tem que gostar de se cuidar. E como é que é um dia normal na rotina do Dr. André? Fala aí pra gente. Que hora você acorda? O que você faz de manhã? Fala os seus protocolos de saúde aí. Tá. Eu não tenho nenhum protocolo ou uma rotina que eu tenha que fazer todo dia, mas algo que eu me acostumei a dormir cedo. Então, eu durmo cedo naturalmente, acordo cedo naturalmente. Procuro fazer atividade física de manhã, porque a atividade física ela desperta, liga a gente. Sim. Né? Então... você vai começar a ficar mais desperto para o dia a dia, com mais energia para começar o teu dia a dia, né? Procuro fazer uma alimentação quando não faço jejum, às vezes eu não sinto fome, eu não como, né? Procuro fazer uma alimentação proteica sempre, então é algo que sempre está na minha rotina, proteína sempre em primeiro lugar. Eu deixo o carboidrato para segundo plano, e aí... carboidrato vai depender se eu treinei muito ou não, se eu quero mais energia, se eu quero recarregar mais ou não, eu vou variando o carboidrato nisso, mas eu sempre procuro tentar na comida de verdade, pensando nisso, fazer atividade física, como eu te falei, e aí eu tenho o meu período de trabalho também. Mas é muito simples. É simples, né? As pessoas querem coisas mirabolantes, sim. Banheiro de gelo, sauna. Eu não faço. Você não faz nada disso. E natureza, tem no seu dia a dia? Tem bastante. Eu até vim morar em Floripa e aonde eu moro também, porque essa conexão com a natureza me faz muito bem, é algo que eu percebi já há muitos anos também. O sol, estar em contato com a natureza, pisar descalço, o mar também me faz muito bem. Então é algo que eu busquei e
por isso vir morar em Floripa foi o que me atraiu, facilita muito. Doutor André, o que é? Eu anotei aqui para te perguntar isso, porque eu acho que se fala muito esse termo hoje, eu queria que as pessoas entendessem assim, me explica como se eu tivesse 12 anos. Tá. O que é saúde metabólica? Tá. Metabolismo é tudo que comanda o nosso corpo. Então, o que é ter saúde metabólica? É ter um metabolismo em que te favoreça a gerar energia, a estocar ou não estocar gordura, que é uma fonte de energia no nosso corpo, é ter força suficiente para fazer as atividades do dia a dia, raciocínio bom, temperatura corporal também adequada, né? Então, por isso que muita gente tem problema na tireoide, a tireoide não produz adequadamente os hormônios, a pessoa fica muito gelada, com muito frio. Então, a tireoide comanda o metabolismo. Se o metabolismo não está bom, possivelmente você vai ser mais friorento. Ter um intestino que funcione bem, né? Então, o intestino é algo que veio muito à tona nos últimos anos. Sim. Então, é um órgão nobre, né? Que é ele que separa o que a gente come e o que vai para o nosso sangue e o que vai ser excretado como fezes. Então, ele é um órgão que peneira ali o que é saudável vai para o sangue vai levar todos os nutrientes para o nosso corpo e o que vai ser excretado como coisas, lixos, vamos dizer, metabólicos. Assim, né? Então, nada mais é do que o metabolismo seria basicamente isso. A gente precisa cuidar do metabolismo para cuidar da saúde como um todo. Como um todo. E como é que entram esses medicamentos novos para emagrecer? O que eles têm a ver com o metabolismo? Essa coisa de pico glicêmico, insulina? Me explica um pouquinho. Tá. Esses medicamentos, eles revolucionaram não só o emagrecimento, como a saúde em si, né? Tanto que se usam hoje em dia, principalmente, vamos falar o último lançado aí, o Mounjaro, até em microdoses, doses muito pequenas, para pessoas que não estão obesas, para deixar a pessoa mais saudável muitas vezes, né? Mas aí é um assunto um pouco mais complexo para a gente abordar, tá? Mas esses medicamentos, eles atuam diretamente no centro de fome do nosso cérebro, no centro de vício do nosso cérebro e numa área específica que é a insulina, né? Então, um dos grandes problemas de saúde metabólica que o ser humano pode ter é chamado de resistência insulínica. O que é isso? Tá? A insulina é o hormônio que regula a glicose no nosso corpo. Se o corpo está com resistência a esse hormônio, a gente tem que produzir muito mais desse hormônio para que ele tenha a ação que ele teria antigamente. Então, esse medicamento, ele faz com que essa insulina, esse controle glicêmico do nosso corpo se torne muito mais saudável. Porque se ele não está saudável, começam a ter problemas metabólicos. E aí começa, por exemplo, a glicose começa a desfuncionar um pouquinho, começa a não ficar num nível adequado, e o excesso de glicose no nosso corpo começa a enferrujar a gente por dentro, vamos usar esse termo, né? O excesso de açúcar começa a enferrujar tudo, as nossas células, e começa a trazer processos inflamatórios e depois, futuramente, doenças. Mas então pode começar com uma pré-diabetes, depois diabetes, pode começar com uma pressãozinha alta, uma gordura visceral mais exacerbada. Então, tudo isso, a resistência insulínica que começa. Então, ela é meio que a base de praticamente todas as doenças metabólicas. Então, por isso que esses medicamentos, eles estão revolucionando, assim, entendeu? Porque eles estão tratando essa causa de uma maneira muito mais eficaz do que outros medicamentos. E tem algo que a gente possa fazer sem medicamento, em estilo de vida mesmo, exatamente para combater essa resistência à insulina? É o que a gente estava conversando, nosso estilo de vida, o sono, a alimentação não muito carboidrato e o tipo de carboidrato também. Então, existem os produtos alimentícios e os que é ultraprocessado? Ultraprocessado. Exato, exatamente, são os produtos alimentícios, entendeu? Então, são tipos de é carboidratos, comida, né? exato. Eles vão agir de maneira diferente no nosso corpo. É diferente você comer um arroz e você comer um brigadeiro. Sim. Entendeu? Então, por mais que os dois tenham a mesma caloria, 200 calorias de arroz, 200 calorias de brigadeiro. O que você acha que vai acontecer quando cai dentro do teu corpo? São coisas diferentes. Totalmente diferentes. Exatamente. Então, um vai te inflamar muito mais, vai dar pico de glicose muito mais, e isso, cronicamente, vai transformando em resistência insulínica. E você acha que as pessoas comuns, assim, tipo eu, você acha que os seus pacientes, as pessoas que você conversa,
estão mais conscientes do próprio corpo? Elas conseguem perceber né? Quando eu como uma coisa, eu me sinto de tal jeito, quando eu como outra, eu tenho outro sintoma, ou elas chegam em você querendo respostas e orientação, ou você acha que tem uma autoescuta maior, até esses anéis e pulseirinhas que a gente usa para entender, mas você acha que tudo isso tem trazido uma consciência maior para as pessoas? Eu acho que sim. É bom, né? A própria internet, né? Sim, então, é fácil o acesso, né? Exato, tem muita informação. Claro que tem informações ruins, como tudo, que confundem mais, mas tem muita informação boa, né? Então, hoje em dia, os pacientes, eles estão buscando essa informação na internet, estão buscando aplicar neles também o que eles escutam, o que eles estudam. Então, eu vejo isso muito positivamente, assim, e eu vejo isso acontecendo no consultório. E tem gente que chega para você já querendo, já sei o que eu preciso, só me prescrevem. Porque tem esse outro lado, né? Tem. Perguntei para o chat GPT, já está aqui meu diagnóstico. Tem isso? Tem bastante. Ou então... Um desafio isso. É um desafio. Ou então é uma pessoa que segue alguém que é famoso e que gosta da pessoa, e a pessoa toma aquilo, ela começa a tomar também, entendeu? Por achar que é só uma vitamina, algum nutracêutico, que a gente chama, começa a tomar achando que não vai ter nenhuma influência ou algum lado negativo, entendeu? Mas tudo em excesso pode ter seu lado negativo. Sim. Vamos falar um pouquinho sobre suplementos, então. Vamos? Tem algum suplemento ou alguns que você recomenda para todo mundo? Você acha que, assim, pode tomar, tem que tomar, tá tudo certo? Tem, né? Eu gosto de citar 2 principais, que são creatina e alguma proteína, como, por exemplo, um whey protein. Um substituto ali de proteína natural. Exato, o próprio nome já diz, é um suplemento, é para suplementar aquilo que a gente não está conseguindo ingerir na nossa alimentação. Entendeu? Então, são 2 suplementos que têm muitos estudos em diversas faixas etárias, entendeu? Estudos robustos, bons e favoráveis à nossa saúde, né? Tem vitaminas também que são muito interessantes, porém vitaminas aí vai depender de dosagem. Por exemplo, eu posso falar da vitamina D aqui, que é uma baita vitamina, né? Até chamam de hormônio por tanto de função que ela tem, porém aí vai depender da dose. Aí eu preciso avaliar por exames para ver qual dose seria indicada para ti e se você tem necessidade também de suplementar. Creatina pode tomar sem medo? Pode, é um suplemento muito seguro e muito bem estudado. E ela tem esse efeito no cérebro também, no cognitivo, ou isso é... Não, tem. Eu sinto, sabia? Ah, que legal. Tem dia que eu tô muito cansada, não dormi bem, ou um dia que eu viajei, por exemplo, aí eu tomo o dobro, assim, do que eu costumo. E eu sinto muito no mental, parece que, nossa, aquilo ali vai me deixar sobreviver ao dia, assim. Ó, que legal. Mas tem muito medo, né? As pessoas têm medo de tomar creatina. Então, é que muita gente acha que vai causar algum dano renal. A gente tem um exame que avalia a função renal que chama creatinina. E ela confunde com a creatina e muitas vezes quem está tomando creatina pode ter uma elevação dessa creatinina. Mas não necessariamente a pessoa está tendo um dano renal. Então tem pessoas que têm medo, mas tem que procurar uma orientação de um profissional. E acompanhar, né? Exato, uma nutricionista ou um médico dessa área também, entendeu? Então vale a pena ter um acompanhamento profissional. E quais são os biomarcadores que uma pessoa leiga deveria, assim, sei lá, me fala 3 importantes. Quando eu faço exame de sangue, de rotina, o que eu preciso olhar ali para eu ter certeza que a minha saúde metabólica tá ok? Porque a gente não sabe ler, né? Sim, 3 é pouco, né? 3 é pouco, então me fala mais, vai. Mas vamos botar aqui o número 1, glicose. Glicose em jejum e a hemoglobina glicada e a insulina. Que então, são o trio desse distúrbio aí de glicose. Tá. Exato. Então, esse aí é muito bacana. Aí a gente pode dar uma olhada também no nosso colesterol, né? Ver se tem muita disfunção do colesterol, do triglicerídeo. Aí a gente pode olhar para a glândula mestre do metabolismo, que é a tireoide. E vamos botar aí algum marcador inflamatório. Então, proteína C reativa, que é um marca alguma inflamação que o nosso corpo possa estar tendo. E se eu tô com uma inflamação no corpo, isso quer dizer que eu tô ou vou ficar doente? Não necessariamente. Porém, a gente sabe, como a gente estava falando, antes de ficar doente, a pessoa começa a não ficar saudável.
E se a pessoa está com inflamação no corpo, a gente chama de inflamação crônica subclínica. Ou seja, você não tem sintoma nenhum, mas tá ali quietinha. Como se fosse um foguinho bem pequenininho ali, aceso e te machucando todos os dias. E aí, a longo prazo, a gente sabe que isso aí pode se transformar em alguma doença. Então, é importante olhar para a inflamação. Sim. E o que inflama o corpo, doutor André? Tudo que não te deixa saudável, por exemplo. Né? Então, assim, você não ter um estilo de vida... Exato. Você não ter um estilo de vida saudável, se você não seguir aquele tripézinho ali, dormi mal, sou muito estressado, tô me alimentando mal, tô comendo muito produto alimentício, um junk food, ou ultraprocessados, igual você mencionou, tudo isso aí vai te inflamando, né? Quem é sedentário, então a atividade física também tem ela é também inflamatória, porém ela também é anti-inflamatória. A gente tem que lembrar que a gente tem processo inflamatório no nosso corpo que é benéfico. Que é natural, inclusive. Natural. Você se machucou, bateu o teu joelho, vai ter um processo inflamatório ali. Agora, metabolicamente, uma inflamação crônica, aí ele vai te machucando cronicamente. Até esses picos de glicemia é interessante como o estresse afeta, né? Teve uma época que eu usei aquele negocinho. Que legal. Porque eu tava curiosa. Eu falei, vou entender aqui minha alimentação. Isso que é legal. E eu achava que era só a alimentação que eu ia entender. Aí olha só que interessante, né? Claro que um dia eu fui pra praia, pedi uma água de coco, foi lá na lua. Aí eu falei, meu Deus, porque é carboidratão ali, né? No meio do nada. Tá, entendi. Aí teve um dia que eu fui pra São Paulo e o voo teve muita turbulência, foi um caos. E eu tenho pânico. Gerou um estresse grande. Foi o maior pico. E eu não tinha comido absolutamente nada. Olha, e foi legal. O estresse puramente. Então é interessante como... Às vezes a gente fica preso nesse negócio da alimentação. Mas todo esse manejo de ansiedade, de estresse, que a gente também precisa aprender a fazer para controlar a saúde, né? E aí entra a natureza, o esporte, tudo isso ajuda muito. E outras técnicas, né? Desde um yoga, respiração, massagem, acupuntura, que eu falei que é a minha primeira formação, acupuntura. Você ainda aplica a acupuntura? Eu faço muito em mim. Que é tão legal a acupuntura, né? Cara, é sensacional. É que pouco se conhece dela, mas a gente tem um lado científico muito forte dela, porque antigamente se fazia acupuntura, mas não tinha muito conhecimento da ciência e da neurociência por trás dela, né? Então, a acupuntura nada mais é do que ela visa uma restauração do nosso sistema nervoso. O famoso yin e yang. Sim. Né? Então, a gente fica o nosso sistema nervoso é separado basicamente por dois, que é o simpático, que é o que a gente fica em alerta, e o parasimpático, que é o que inerva todo o nosso sistema autonômico, que a gente não pensa para acontecer digestão, respiração e um monte de outra coisa, e eles ficam desequilibrados por causa do estresse. A gente fica muito mais no simpático do que no parasimpático. Por isso que começa a dar muitos problemas, desde insônia, problemas intestinais, em áreas que são inervadas pelo parasimpático. E a acupuntura visa equilibrar esse sistema. As agulhinhas que a gente bota ao longo do corpo são nervos periféricos que vão estimulando o nosso sistema nervoso central e fazem liberar as endorfinas, beta-endorfinas, e aí relaxa, equilibra o sistema nervoso. Dá para a gente usar a acupuntura para dores. Então, eu usava muito em atletas, então dores musculares, que é usar a agulhinha para chegar numa contratura muscular, aumentar a oxigenação de sangue naquele local, desfazer a contratura mecanicamente com a agulha. Então, tem várias... É uma paixão para você também, né? Eu vejo seus olhos brilhando. É um espetáculo. É um espetáculo. É muito legal. Na clínica você não faz, então? Hoje em dia, não deu mais tempo. Eu fiz durante muitos anos, eu trabalhei com acupuntura, mas quando eu comecei nessa medicina, começou a encher bastante a agenda. Tem que priorizar. E a acupuntura demanda um tempo do paciente botar agulha, ficar lá esperando, dando um tempinho para fazer efeito, para relaxar. É outro trabalho. É outro trabalho, exato. Quem é seu paciente típico? Me fala, quem é essa pessoa? Tá, o que mais me procura, assim, são pacientes acima dos 40 anos que começam a ver que a saúde já não está igual como era. Então, já começa a ter um cansaço que não é normal da pessoa, começa a ganhar um peso que não é normal da pessoa, começa a ter alguns desequilíbrios hormonais que ela não sentia, ou ele não sentia antes, entendeu? Principalmente mulher, começa a entrar na perimenopausa, entendeu? Começa a ter algumas alterações. E muito paciente que vem procurar para perda de gordura, né?
Somos nós todos. E, doutor André, a sua trajetória profissional veio muito de um lugar pessoal, né? De uma dor pessoal. Você tinha sintomas, você sentiu que isso é tão bonito, é tão autêntico, né? Quando a gente consegue criar uma estrutura de profissão que vai servir o outro a partir de algo que a gente já sentiu, né? Perfeito. Eu acho isso muito bonito, muito admirável. E a minha pergunta é, e agora? E daqui para frente? O que você está estudando? O que você quer explorar? Quais são os seus sonhos? Para onde você vai crescer? Você quer se manter numa clínica de qualidade mais pequena? Como é que você vê a sua trajetória? Eu vejo a minha trajetória, na verdade, eu estou muito satisfeito do jeito que eu estou hoje em dia. Eu não penso em crescer a clínica, porque isso envolve um lado empresarial, como a gente estava falando, diferente do que eu tenho hoje em dia. A rotina que eu fiz para minha vida, tanto empresarial quanto pessoal, se encaixou muito bem, então ela está muito bem organizada, onde eu consigo ter uma vida que eu quero, que eu gosto, que eu busquei durante muito tempo. Eu vou continuar estudando essa medicina, principalmente em relação à longevidade, que está crescendo demais. Se a gente olhar países como os Estados Unidos ou lá em Dubai também está crescendo muito clínicas de longevidade, então eu fico muito atento a isso lá fora. Então é algo que me impressiona e que eu pretendo sempre estar atualizado nessa área. E basicamente continuar. Eu gosto de estudar essa área para mim, na verdade, que é o que a gente estava falando. Eu adoro estudar, para mim é um passatempo muito bom e eu consigo ajudar as outras pessoas através desse conhecimento. Então, para mim, está sendo bem, bem bacana. Que legal. Adorei sua resposta, porque a sua vida pessoal, do jeito que ela tá, também é uma conquista, né? Sim, também é um sucesso. E você quer proteger aquilo ali. Sem dúvida. Porque crescer de um lado requer abrir mão desse ouro que você tem hoje construído, né? Total. E filhos, aí, tem isso na agenda? Tem na agenda. A gente está pensando aí para os próximos anos. Legal. E daí vai demandar outro trabalho também, né? Mas já está tudo estruturado, né? A criança, quando ela vem numa vida que a gente já considera que a gente... Aí é outra história. O difícil é quando a gente tem filho no meio da construção. Olha só, né? Eu acho que você já chegou num patamar que agora a criança, ela só... Olha, bom, bem pensado, que legal. Tem alguma coisa que eu não te perguntei que você queria falar, contar pra gente? Algum recado importante? De cabeça, assim... Você é bem ativo no Instagram, né? Vou falar para as pessoas te seguirem. Assim, eu não me acho ativo no Instagram, tá? Já fui mais. Já foi assim, mais. Hoje é muito mais vinculado ao meu pessoal, porque eu gosto da rede social, assim, então eu vejo que o público que me busca também gosta de ver o meu dia a dia, ou coisas que eu como. Inspira, né? Inspira, exato, e começa a ter exemplos, principalmente de alimentação. Muita gente me fala, putz, cara, que legal que você botou aquele prato lá, que a gente acha muitas vezes que se alimentar bem é ter aquele prato maravilhoso que a Nutri postou no Instagram, e isso não tem como fazer lá em casa. E aí você mostrou lá um arroz, uma carne, um feijão. Tipo, simples, aproxima. Exato, né? Entendeu? Então, isso é bem importante. Essas coisas são legais. Praticar esportes, eu vejo que também inspira bastante pacientes. Que esportes você pratica? Hoje em dia, eu estou muito focado no tênis. Eu tô louca para aprender tênis. Você acha que tem salvação? Tem. Eu nunca peguei numa raquete. Você acha que eu consigo aprender? Claro que sim, né? Pega um bom professor. Claro que tudo depende do objetivo que você quer chegar. Se você quer, sei lá, competir, etc., fica mais difícil. Agora, jogar tênis para se divertir, para ter um esporte, para ter uma interação social ali com amigas, amigos, cara. E é tão lindo, né? É o esporte que eu mais gosto de assistir. Então eu fico pensando, como é que eu não vou? Você viu o João Fonseca perdeu ontem? Ai, meu Deus. Que pena. E eu vi um estudo recente que o tênis é o melhor esporte para longevidade. Isso é verdade? Então, eu não li esse estudo. Eu vi nas redes sociais, eu não li o estudo em si, mas eu vi bastante gente publicando, entendeu? Então, pode ser que seja real. Vamos nessa, né? Legal. Um prazer te ter aqui. Poxa, adorei o papo. Você é um médico muito legal. Obrigado. Eu tenho mais uma pergunta. Quem são os profissionais que você acompanha, que te inspiram? Fala uns nomes aí. De cabeça, assim, agora... Pode ser alguém do seu, que a gente não vai saber quem é, mas que você gosta. Tem alguém? Tá. Tem um médico que mudou muito a minha visão de alimentação, que ele é um médico americano, ele mora na Costa Rica e ele chama Paul Saladino. Então, é um médico que já teve uma trajetória dentro da psiquiatria, dentro de outras áreas, e ele focou muito no estilo de vida e a alimentação.
E é um tipo de estilo de vida e alimentação que, assim, que eu vejo que faz total sentido para quem busca estar mais saudável, busca performance. Legal. Muito bom. Obrigada, viu, Eu que doutor agradeço. André? Obrigada mesmo Obrigado por estar a você. aqui com a gente.